E aí, galerinha, beleza com vocês? Vamos lá. Aula número 4, racionalização. Lembrando, se você está chegando aqui agora e não assistiu os outros vídeos, nós temos aí mais 3 vídeos, certo? Um falando sobre radical, sobre o que é uma raiz quadrada, o outro sobre a operação de adição e subtração, simplificação de radical, multiplicação e divisão, e agora a gente vai para a racionalização. Pessoal, esse assunto aqui é bem importante, tá? Bem importante, por quê? Porque a galera aí que está chegando no ensino médio vai se deparar com esse tipo de exercício a todo momento. Não um exercício de racionalização, mas ele é um processo, um artifício que é muito utilizado, certo? Em diversos conteúdos, seja na geometria, seja na álgebra, ele é muito utilizado. Então tem que ficar por dentro para fazer bonito, não ficar aí perdendo questão por vacilo, tá certo? Então, para que serve a racionalização? Coloquei aí, ó, racionalização é um procedimento feito para encontrar frações equivalentes que não possuem raiz enésimas no denominador. Vitor, não entendi nada. Estou aqui para lhe explicar, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai ter que tirar a raiz do denominador, tá? Então, tá vendo essa raiz aí, ó, que está aqui no denominador? A gente tira ela de alguma forma. Como? Encontrando uma fração equivalente. Como? Através da racionalização. A gente tem aí, ó, pessoal, não é que sejam casos, mas eu gosto de separar como 3 casos, 3 tipos de racionalização, e cada tipo tem uma forma de resolver, tá? Para cada situação. Então, trouxe aí para vocês no vídeo. Vamos embora aprender essas 3 formas. Então, eu coloquei aqui por ordem de uso, ordem de importância, vamos dizer assim, né? Ordem de relevância. São os casos. O primeiro caso aí é o que a gente vai usar mais. Isso aí vai cair, vai ser utilizado bastante. É quando a gente tem uma raiz quadrada no denominador. É o caso mais comum, tá? Então, vê só, eu tenho uma raiz de 2 embaixo aqui, no denominador da minha fração, e eu tenho que tirar ela para acabar minha questão, certo? O que é que eu faço? Vê que fácil. Você multiplica embaixo e em cima sempre pela raiz que está no denominador. Então, se é raiz de 2, você multiplica por raiz de 2, certo? Lembra que na fração você não pode fazer algo só no numerador ou no denominador. Se você faz em um, tem que fazer no outro, tá bom? Então, se eu tenho uma raiz de 2 no denominador, multiplica embaixo e em cima, numerador e denominador, pela raiz de 2. Sempre pela mesma, tá, pessoal? Então, ó, aqui em cima a gente vai multiplicar. Quanto é 3 vezes raiz de 2? 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. E embaixo, quanto é raiz de 2? Se você está chegando no vídeo agora, você vai entender que raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, é raiz de 4, que é 2. Se você já vem acompanhando nossos vídeos, você vai entender que a gente tem uma dica aí. Raiz de um número pelo mesmo número, basta você colocar o próprio número. Tá? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10, e assim vai. Tá? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Veja só que a gente não tem mais raiz no denominador. É como se nós tivéssemos encontrado uma fração equivalente, ou seja, essas frações são iguais. Certo? O que muda? Que agora uma não tem mais raiz no denominador. Fizemos o que a gente queria. Finish. A gente racionalizou. Vamos para o exemplo 2, certo? No exemplo 2 eu dei uma complicadinha aí, né? Coloquei raiz em cima e embaixo, mas não muda nada, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente quer racionalizar o denominador. Então a gente multiplica pela raiz do denominador embaixo e em cima, tá bom? Então, ó, raiz de 5 aqui e raiz de 5 aqui também, tá? Então, para gente que já vem fazendo aí radiciação e operação, tá tranquilo, porque a gente sabe que quando vai multiplicar 2 raiz de 3 vezes raiz de 5, a gente está fazendo isso, ó, 2 raiz de 3 vezes raiz de 5. Número com número. Aqui não tem outro número além do 2, né? Então vamos colocar assim, ó, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 5, pessoal, lembra que como elas têm o mesmo índice, é a mesma coisa de raiz de 3 vezes 5, tá bom? Então, isso aqui a gente vai responder como raiz de 15, certo? Embaixo, a gente acabou de falar, raiz de um número pelo próprio número, pela própria raiz, dá só o número. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Por quê? Porque daria a raiz de 25, que é 5. Enfim. Então, o primeiro caso mais assim, não é que seja o mais importante, é o mais comum, por ordem de relevância nas atividades. Esse é o caso que a gente tem que saber muito, porque vai ser utilizado bastante, tá, pessoal? O aluno aí que vai para o ensino médio, que já está no ensino médio, usa isso aí a todo momento, principalmente usa bastante em geometria, tá? Esse artifício é muito importante. Então vamos para o segundo caso.
Segundo caso é o terror dos estudantes, certo? Já beberam água hoje? Se não, bebam, tá? Importante. Para fazer o segundo caso, pessoal, a gente vai usar aqui uma técnicazinha baseada nos produtos notáveis lá na fatoração. A gente aprende esse produto notável aqui, ó, produto da soma pela diferença, tá? Por quê? Porque o produto da soma pela diferença é uma diferença de dois quadrados. Então, se eu obrigar meu denominador a se tornar um produto da soma pela diferença, eu sempre vou ter como resultado a diferença dos dois termos ao quadrado, ou seja, esse é o quadrado e esse é o quadrado, numa subtração. Mas o que importa aqui é o fato deles estarem ao quadrado. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado, toda raiz quadrada ao quadrado, a raiz se anula. Ó, raiz quadrada de A ao quadrado. Essa raiz aqui, ela deixa de existir, ó, dá só o A. Por quê? A gente estudou isso, ó, falou agorinha. Raiz de um número pelo próprio número é só o número, tá? Então a raiz, ela soma e fica só o númerozinho. A gente vai conseguir tirar essa raiz sempre. Então a dica aqui é a seguinte, ó. Se está somando, você multiplica a sua expressão embaixo e em cima pela expressão da subtração. Então, se está tendo uma soma, você multiplica ele pela diferença, produto da soma pela diferença, é o nome dessa técnica aí, tá? Em cima a gente faz a conta normal. 1 vezes raiz de 5, a gente sabe que 1 vezes qualquer coisa é raiz de 5 mesmo, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes menos 2 é menos 2. E olha o que vai acontecer embaixo. Vê a mágica acontecendo, que bonito. Quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado. Menos quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Então, em cima não tem o que resolver mais, tá, pessoal? A gente já fez tudo, só vai repetir aqui. E embaixo a gente vai resolver. Raiz de 5 ao quadrado, a raiz de um número pela própria raiz, já que um número ao quadrado é ele vezes ele, fica só o número. E 2 ao quadrado é 4. Então, acabamos nossa questão. Professor, eu não entendi. Por quê? É 5 menos 4, tem que botar um embaixo. Não precisa colocar um embaixo. Quando um está no denominador, a gente não tem essa obrigação, tá? A gente pode deixar sem, beleza? Vamos para o exemplo 2. Veja que no exemplo 2 já tem uma outra situação, né? Agora a gente está subtraindo. Se ele está subtraindo, a gente faz ele o quê? Por uma soma. Lembrando, pessoal, é uma expressão, então coloca os parênteses. Então, pela soma, ó, raiz de 2 mais 1. E em cima, raiz de 2 mais 1. Essa questão vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou botar um pouco mais para cima aqui, ó, para ter espaço. Por quê? Porque olha a nossa multiplicação como vai ficar. 2 raiz de 3 vezes raiz de 2. Vou fazer aqui embaixo. Ó. 2 raiz de 3 vezes raiz de 2. O 2 repete, né? Que só tem ele de número. E raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Então vai ficar 2 raiz de 6. E agora, 2 raiz de 6 vezes 1. Mais com mais dá mais. 2 raiz de 3. Tudo bom? Tranquilinho, né? Vamos embora agora para a parte de baixo. O denominador, ó, é o quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Então, olha que bonito. Aqui em cima, beleza, né? E aqui embaixo a gente vai ter raiz de 2 ao quadrado, a gente já falou sobre isso, dá o próprio número, 2 menos 1. Ou seja, pessoal, 2 menos 1 dá 1, né? Então, a nossa resposta é só o numerador, ó. 2 raiz de 6 mais 2 raiz de 3. Como os radicais são diferentes, a gente não pode mais resolver, então a nossa resposta fica desse jeito. Tá certo? Show de bola? Facinho demais, né? Esse foi nosso segundo caso muito importante também, tá, pessoal? Feito eu falei, por ordem aqui de relevância, o primeiro caso é o mais comum, esse aqui é o que vem um pouco depois, é menos utilizado, mas ainda também é utilizado bastante, com certa frequência. E agora vamos para o terceiro caso, esse aqui é um pouco menos utilizado, de todos é o que a gente menos utiliza, mas não deixa de ser importante, porque vai que, né, a gente está fazendo exercício e precisa racionalizar uma situação dessa. Terceiro caso é quando o nosso denominador é uma raiz enésima, ou seja, qualquer tipo de raiz quadrada, de raiz, quer dizer. Pode ser uma raiz cúbica, quarta, quinta, sexta, sétima, só não é quadrada, tá?
a raiz quadrada no primeiro caso, beleza? Então vamos embora. Como é que a gente faz isso aqui, professor? A gente vai pensar assim, ó, veja só. A gente precisa fazer com que a gente tenha um número do índice igual ao número do expoente. Então a gente vai ter que multiplicar essa conta embaixo e em cima por uma raiz, certo? Do mesmo índice, mas de forma que a gente tenha expoente e índice igual. Não entendi, Vitor. Vamos na prática que vai ficar mais fácil de você perceber. Veja só, aqui não tem expoente no 2, então isso aqui vale 1, esse expoente. De 1 para chegar em 4, faltam 3, tá? Então a gente vai multiplicar isso aqui por raiz quarta de 2 à terceira, tá bom? Por que, Vitor, a gente faz isso? Porque lembra, pessoal, na raiz de índice igual a multiplicação, a gente pode fazer isso, ó. Escreve como uma raiz só. Repete a base e soma os expoentes, ficaria desse jeito. Ó, sai da raiz. A gente viu isso lá na aula 1, simplificação de radical, tá bom? Então a gente sempre vai fazer pela multiplicação contando o quê? O radical da nova raiz somado com o radicando da nova raiz com o radicando da raiz antiga. Esses expoentes têm que somar dando o índice para ficar igual, tá bom? Então, ó, 1 somei com 3 aqui, deu 4, beleza. Então eu faço embaixo e em cima. Resolvendo. Em cima a gente vai ter 3 raiz quarta de 2 a terceira. E embaixo a gente vai ter 2, tá? Porque eles vão se anular. O expoente vai estar 4 e o índice 4, então ele some. Se eu quiser deixar minha raiz mais bonitinha, ficaria assim, ó. 3 raiz quarta de 8 sobre 2, tá bom? Aqui na de baixo, ó, aqui é 3. Falta quanto para chegar em 5? 2, né? Então a gente vai multiplicar por raiz quíntupla de 3 elevado a 2. Embaixo e em cima. Então raiz quíntupla de 3 elevado a 2. Em cima aqui no numerador a gente vai ter 2 raiz quíntupla de 3 ao quadrado, que é 9. E embaixo a gente vai ter 3. Tranquilo? Feito eu falei, esse caso aí já é menos comum, mas não custa nada, é bom também saber, pode aparecer, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos, gostado das aulas. Eu sei que é um assunto que muita gente tem um pouco de dificuldade, que se trabalha com muita raiz, muito situação de expoente, muita regrinha, né? Muito detalhe, mas espero que vocês tenham curtido, tenham conseguido assim absorver alguma coisa, tirar as dúvidas, volta, vai lá no vídeo 1, no vídeo 2, tira a dúvida que você precisar, tá certo? Mais uma vez, se gostou, deixa o like aí no vídeo, deixa um comentáriozinho aí, um salve, dizendo aí se curtiu o vídeo, e é tudo nosso. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Tamo junto.